acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Podemos sentar. Então, mais uma vez, saúdo o Padre Paulo, o Padre Jânio, também o Diácono Eduardo, todo o povo de Deus que aqui se encontra, as famílias, também aqueles que nos acompanham pelo canal Coração da Imaculada. Esse dia da graça, para mim é uma alegria poder estar aqui pela primeira vez, não na paróquia, mas nesse dia, né? Esse dia que é um dia de graça para toda a comunidade paroquial. Geralmente, quando nós trazemos o nome, né, de um santo, sobretudo de Nossa Senhora, de alguma forma existe uma vocação impressa na paróquia, né, de viver a espiritualidade daquele santo ou a espiritualidade daquele título, né? Então vocês, creio que têm um grande desafio, né? Tornar a mensagem de Fátima atual, em nosso tempo, encarnando na própria vida. Essa mensagem que tem um certo tempo, mas que ao mesmo tempo não. Temos fotos até daquela ocasião. Há pouco tempo, né, a irmã Lúcia morreu, que foi uma das videntes. Ao mesmo tempo que é muito próximo, né, existe um tempo que separa. Mas para vocês paroquianos desta paróquia, existe uma missão. E é necessário ir no coração de Deus compreender que missão é essa. Porque a gente não pode dar por óbvio que nós já compreendemos tudo aquilo que Deus tem a nos pedir. A gente não pode compreender que o mistério de Deus, que se abre e que se deixa encontrar, já é totalmente compreendido e que nós já vivemos todas as experiências necessárias para viver segundo a vontade dele. Não. A postura do discípulo é aquela postura constante de quem escuta, de quem quer conhecer o coração de Deus, para que seja um canal desobstruído, para que a graça de Deus chegue, passe por nós e chegue a tantos outros corações. Hoje, essa responsabilidade aumenta, porque é o dia da última aparição, né? A gente recorda, né? E é próprio da nossa experiência católica não apenas lembrar, é próprio da nossa experiência católica fazer memória. Fazer memória é tornar presente. Não é apenas uma recordação que eu posso não me comprometer com essa recordação, mas eu tenho que encarnar aquilo que celebro. Então, quando nós olhamos para aquela última aparição, onde Nossa Senhora dá um grande sinal, né? Aquele sinal conhecido como milagre do sol, o sinal de que ela estaria ali cumprindo tudo aquilo que ela foi, né, dizendo, anunciando ao longo das outras aparições. E a presença de Nossa Senhora de Fátima, ela é sobretudo um sinal da presença de Deus, que é atenta ao seu povo, sobretudo naquele contexto que nós conhecemos da Primeira Guerra Mundial, né? Onde a paz era um apelo do coração daquele povo. Nossa Senhora com este sinal promete de que um tempo novo virá, mas ao mesmo tempo para nós é uma responsabilidade olhar este sinal, porque Nossa Senhora sim, depois ela disse que os guardas iriam voltar para as suas casas, mas tem algo que ela pediu que é possível, que justamente o terço fosse a oração feita diariamente, e o desejo de Deus era a conversão do homem, porque este coração de Deus já estava ofendido, né? E diz ali, né? E Nossa Senhora fala isso de um pouco entristecida, em ver que o coração de Deus também se entristeceu pela falta de santidade dos seus filhos. Isto aqui é algo possível a nós. E que graça! Somos chamados à conversão, mas não para trilharmos este caminho à deriva, sozinhos, confiando em nossas próprias forças. Mas o Senhor nos deu Nossa Senhora como a garantia de uma mãe que intercede, que zela e que é exemplo.
e que podemos sim, pela oração do Santo Terço, recorrer, se decidir mais uma vez pela conversão, porque senão, a conversão é uma palavra que a gente fala muito e escuta muito, sobretudo no tempo da quaresma, né? Aquela palavra que sempre retorna. Mas aquilo que a gente fala ou escuta muito, a gente pode dar como óbvio. E pode ser que o nosso coração não tenha se decidido por isso. Hoje a palavra de Deus, ela vem de alguma forma nos exortar para esta coerência entre aquilo que eu vivo, ou melhor, entre aquilo que eu sou chamado a viver, a pregar, aquilo que diz sobre a minha fé e por aquilo que eu me decido. Na primeira leitura a gente encontra isso, né? Quando Paulo vai falando aqui justamente daquela realidade que, deixa eu ver se eu encontro aqui, geralmente quando eu volto para a leitura tentando encontrar, eu nunca me acho, né? Mas tem uma parte aqui que diz que nós abandonamos tudo aquilo que Deus tinha a nos oferecer. Claro, eu estou aqui falando com minhas próprias palavras, né? Deus tem tudo para nos dar, todas as condições, todas as ferramentas para que possamos trilhar o caminho que Ele nos pediu. Mas a nossa incoerência abandona isso. A gente passa até no caminho da fé a depender de nós mesmos. E aí está a grande ruína, quando nós resumimos a fé às nossas conveniências. E aí a gente pode até fazer, quem sabe aqui um teste, né? O que seria ser cristão no mundo hoje, né? Na atualidade. Cada um pode aqui falar segundo aquilo que acredita. Isso não está errado. Mas será que o meu ponto de partida é aquela voz que um dia me chamou, que me atraiu, que me conquistou? E essa voz que me leva, que eu entendo que não é somente o meu ponto de partida, mas que é também o meu ponto de chegada, e é essa voz também o meu sustento, e para isso eu sempre recorro a ela, para que eu não me desvie do caminho, como um trem, né, que está no trilho, e que se a primeira parte sai, ele compromete tudo aquilo que está vindo atrás. Muitas vezes somos assim, estamos no caminho, mas vamos não nos dando conta, ou às vezes até nos damos e vamos assistindo o nosso próprio distanciamento. A gente sabe que aquelas escolhas estão nos levando a um caminho que não é de Deus e a gente vai se permitindo. E vem aqui para nós a conversão como uma palavra antiga e nova. Que Nossa Senhora mais uma vez hoje pede de modo especial, não aos que estão lá fora, mas aos paroquianos que estão nesta missa, pelas famílias, sobretudo pela vocação particular que Deus nos deu, a vocação familiar. A família que é esta primeira terra de missão que nós somos enviados, ali aonde a nossa coerência é testada, porque aqueles que convivem conosco sabem realmente se a gente vive ou não aquilo que a gente professa. É o lugar em que de alguma forma vivemos uma certa nudez, mas é justamente esse lugar aonde as pessoas tocam em nós aquilo que é bom e aquilo que não é. É naquela primeira terra que eu devo ser ali um sinal de que o Senhor está vivo e Ele é tocado na minha busca constante por uma vida santa, por uma vida de conversão, que eu me decido para que, assim como Jesus critica no Evangelho, aquela postura dos fariseus, que colocam uma religiosidade que é um fardo, que não é livre, né? Uma religiosidade que é apenas aparente, mas que ao mesmo tempo ela é oca, ela não é profunda, ela não está enraizada no coração de Deus. E quando Jesus faz isso também de alguma forma, ele está meio que no desejo de que seus discípulos possam observar todo aquele diálogo e possam ser agora estes que irão agir de uma maneira nova, que não irão viver uma religiosidade aparente, uma religiosidade sem coerência, uma religiosidade sem decisão. Gente, sobretudo em nosso tempo, hoje esta humanidade a qual nós somos enviados, ela não aguenta mais uma imparcialidade na nossa vivência de fé. Ou nós somos decididos por Cristo, ou não somos. Na verdade, é aquilo que Jesus sempre falou, né? Não dá para ser morno. Eu preciso ter uma decisão firme daquilo que realmente eu sou chamado a ser,
mas com aquela consciência de que não é pelas minhas forças, mas é pela sua graça. A presença de Maria nos recorda isso, e não apenas recorda, a presença de Maria é a garantia de que isso é possível. Nós celebrávamos ontem, né, Nossa Senhora Aparecida, e aí a gente ia sendo lembrado de todo esse mistério. A própria liturgia da palavra ia nos levando a isso, a olhar para Maria como esta figura humana que nos representa naquilo que Deus já conseguiu realizar. Os padres da igreja, né, chamam Maria desta obra concluída, esta obra onde Deus, aquilo que Ele deseja para todos os membros da igreja, Ele já realizou em Nossa Senhora. Então é possível, porque existe uma figura humana que já é toda santa, toda pura, e que olhando para ela eu posso também alcançar este lugar. Mas, Padre, a Virgem Maria foi preservada do pecado. O fato de Maria ter sido preservada do pecado nunca roubou a sua liberdade. Ela sempre foi livre, mas era uma liberdade, uma inteligência, um coração, tudo isso era orientado para Deus e para a vontade dele. Por isso, compreendendo que hoje esse dia da graça nos recorda, e ele deve causar em nós uma santa instabilidade, uma paz inquieta, porque a gente não pode comparar a vida cristã a um bem-estar. A vida cristã, a gente pode comparar a felicidade, né? Mas a felicidade que não é a ausência da dor, do sofrimento, do desafio, mas sobretudo nós que devemos ser esta igreja que é essencialmente missionária. Essa experiência de ser cristão neste tempo, de sermos famílias cristãs neste tempo, é a oportunidade de recorrer à voz de Deus, que deve nos incomodar, nos desinstalar, nos tirar da nossa zona de conforto e perguntar primeiro ao nosso coração: que tipo de resposta hoje eu tenho dado para esta mensagem que um dia foi comunicada àquele povo, esta mensagem de conversão, mas que uma vez que eu sou paroquiano dedicado a uma paróquia dedicada a Nossa Senhora de Fátima, como hoje eu experimento este apelo? Como hoje está a minha devoção filial, que entende que pela oração do terço é uma das formas de recorrer a isso? Como eu posso fazer uma ligação entre esta minha decisão e a primeira terra de missão que eu estou ali, a minha família, a minha casa? Como posso semear aquilo que tem, e a gente sabe que a nossa família tem sido golpeada de diversas formas, por valores inversos. Eu dizia na paróquia essa semana que existem desafios, né? Graças a Deus temos hoje um tempo em que muitos santos casais estão em processo de canonização. Alguns já foram, conhecemos há pouco tempo, né? Os pais de Santa Teresinha foram canonizados, Santa Giana, enfim. Mas eu dizia que existem desafios para o nosso tempo que a gente não pode esperar que apenas estes santos sejam resposta. Existe hoje uma resposta que precisa partir das famílias de hoje para os desafios de hoje. Vou trazer aqui um exemplo. Há 10 anos, pelo menos, eu não me recordo dessa febre de se falar sobre ideologia de gênero. Não é? É um mal que hoje está tentando aparecer como verdade de maneira sutil e inofensiva. E como nós estamos hoje cuidando deste mal que não chega fazendo barulho, mas chega de maneira inofensiva, como disse, como é que nós estamos acompanhando as nossas crianças? Porque se na nossa geração existem ainda algumas pessoas que resistem a esse tipo de coisa, graças a Deus, existe uma esperança de que as nossas crianças elas vão sendo agora alvo dessa informação, para que seja uma geração que cresça achando tudo isso normal. Estou falando aqui apenas de um exemplo, mas existem outros males que vão chegando. E se a nossa família ela não se decidir para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus pede, se colocar como esta família que é discípula, que ouve o Mestre, que quer ajustar o coração ao coração dele, para saber para onde o Mestre está olhando, o que o Mestre está pensando, o que o Mestre ama, né? O que o Mestre sente, para sentir, pensar e amar com Ele. Aqui está uma vocação concreta. A conversão, ela não é uma poesia, ela não é uma conversa bonita, ela não é uma utopia. A conversão é uma decisão que passa pela nossa carne, que passa pelos sacrifícios de cada dia, que passa pelas nossas renúncias. É claro que tudo isso custa, mas o amor custa, né?
E esse amor que não tem sacrifício, ele pode ser tudo, menos amor. O amor, ele passa pela nossa carne. Vai doer, mas se é amor, é redentor. Eu lembro de uma oração que uma vez eu escutava, que uma pessoa dizia assim: no momento em que estivermos diante do Senhor, face a face, nesse momento a gente vai perceber que tudo valeu a pena. Valeu a pena os sacrifícios, as renúncias, as ofertas, os jovens na sua vivência pela castidade, as famílias que se decidiram por nadar contra a correnteza, e cada um sabe dos sacrifícios silenciosos que faz, né? Cada um sabe aquilo que só você e Deus sabe que você oferta para viver a vontade dele. Pois é, diante nesse momento, face a face com ele, tudo vai ter valido a pena. Nós temos aí esse tempo, né? Esse dia da graça, ele recorda que o Kairos de Deus, ele está instalado na nossa história e na nossa vida. Na igreja, o tempo da graça, ele é constante em cada sacramento, em cada ação da nossa paróquia, em cada pastoral, em cada comunidade. Talvez a fecundidade não seja proporcional pela indiferença que o coração de cada um pode ainda trazer. A gente pode até fazer uma comparação um pouco pobre, mas eu acho que vale a pena. Quando nós olhamos para o início da igreja, né, aquele contexto de perseguição, e a igreja crescia. Hoje nós vivemos, claro, outros tipos de perseguições, mas pelo menos hoje estamos com a liberdade de celebrarmos a Santa Missa aqui. Mas por que hoje existem muito mais motivos, né? Como posso dizer assim, me foge agora a palavra. É muito mais fácil hoje viver a fé, porque temos muitas coisas à nossa disposição. A prova disso agora, as redes sociais. Olha o que a pandemia fez, né? Despertou o nosso profissionalismo para que o evangelho possa chegar, enfim. Mas por que hoje talvez a igreja ela não cresça na proporção da antiguidade? Será que o espírito é outro? Será que a graça derramada naquele início é uma graça diferente da de hoje? Não. Aí cada um precisa aqui, não é o meu papel julgar, mas é importante que cada um tenha a coragem, porque é um ato de coragem hoje olhar para si, se colocar diante de Deus, se colocar diante da sua luz e deixar que seja essa luz a iluminar a nossa consciência e perceber o que eu tenho feito com a resposta que eu sou chamado a dar. O que eu tenho feito com o convite à conversão que me foi feito, sempre. O que eu estou fazendo hoje com esse chamado à santidade, que passa pela minha carne, para que eu também seja uma resposta para esse tempo. O que eu tenho feito que a minha família ainda não atingiu aquele grau de maturidade e de santidade que ela é também chamada a ter. Cada um pode então fazer essa pergunta, porque, gente, no final de tudo, passa as estruturas, os desafios vão mudando em cada tempo, os padres passam, tudo passa, e sempre vai ser entre você e Deus. Sempre vai ser a sua nudez diante do coração dele. E aí? Queiramos Deus que a gente possa, diante dele, ouvirmos aquela frase que eu creio que todo mundo aqui anseia por ela, né? Vinde bendito de meu Pai, vinde bendita de meu Pai, venha participar da minha alegria. Queria convidar a cada um nesse momento a fechar os olhos e mais uma vez cantarmos esta canção ao Espírito Santo, porque sabemos que pela nossa sabedoria, nossa vã sabedoria, não somos capazes de prescrutar o coração de Deus. Somos indiferentes, egoístas. Nesta vida tão agitada que nós vivemos, podemos com muita facilidade viver a distração também na nossa fé. Vamos pedir que o Espírito Santo, que é esta brisa suave, o Consolador, aquele que é o nosso socorro na fraqueza, seja Ele agora a iluminar o nosso coração, a nossa inteligência, nos mostrando aquilo que Deus ainda não teve acesso, aquilo que eu ainda guardo como riqueza, aquilo que eu não consigo retirar deste lugar para que Deus ocupe. Talvez nem se desfazer, mas apenas reordenar.
deixar que seja a Deus a grande prioridade do coração de cada um, seja o centro de cada família. Vamos pedir esta graça pela intercessão fiel de Nossa Senhora. Reunidos aqui, cante com fé, com decisão, um cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Mais uma vez reunidos aqui, recordando aquele momento do cenáculo em que os discípulos se encontravam medrosos, sem coragem, mas que o Espírito Santo rompeu aquela situação e gerou o ardor, o amor que queimava no coração de cada um. Ela conhece bem, todos seus queridos filhos, e não deixará faltar, para nós teu auxílio. Como quem é necessitado, erga seus braços e peça: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Mais uma vez, com força. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Convido você com suas palavras ou no silêncio do seu coração a pedir o Espírito Santo, a tornar esta canção a tua oração sincera, que brota do seu interior, que brota deste coração desejoso de corresponder à vontade de Deus. Este coração tantas vezes fraco, lento, este coração tantas vezes distraído, mas assim como os discípulos, o mesmo coração errante e vacilante é o mesmo coração que deseja amar. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, fortalece o nosso amor por ti, pela tua vontade. Espírito Santo, qualifica o nosso relacionamento contigo, para que seja por amor que nós possamos nos colocar em disposição, com um coração totalmente ardoroso na evangelização, na missão, sobretudo em nossas casas, deixando gerar aquilo que é próprio do teu coração: o perdão, o amor, a unidade. Vem, Espírito Santo, e nos ajuda a ir além, pela intercessão da Virgem Maria, que teve o seu coração totalmente disponível para a graça, que não parou naquilo que poderia ser desafio, mas simplesmente porque vinha de Deus, para ela bastava. Dai-nos, Espírito, a graça de acolher com generosidade e largueza o que vem de ti, por mais que nos custe, por mais que doia a nossa carne, por mais que seja para nós sacrifício, renúncia, mas é a ti que queremos, é a ti que nós queremos entregar as nossas vidas. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa. Só Assembleia. Vinde, Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em vossa Mãe Maria Santíssima.